Olá, boa noite. Hoje é 14 de setembro, segunda-feira. Vamos começar a semana juntinhos? Veja agora os destaques de hoje. De consulta marcada e de cara na porta. O que aconteceu com a agência do INSS que era para abrir e não abriu? Às 7 horas era no portão avisar que não ia abrir a agência porque os peritos não compareceram. 5 de outubro, data importante para a retomada das aulas presenciais. Desta vez, na capital. Será? E a semana é de dupla Grenal na Libertadores. E você fica sabendo de tudo aqui no SBT. Tem transmissão exclusiva. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e você vem comigo. E a gente vai abrir a segunda edição de hoje falando sobre o transtorno vivido por quem foi hoje com consulta marcada até o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, aqui em Porto Alegre. Olha, deu de cara na porta. Quem nos explica o que aconteceu? Lu Coleman, que está em casa, nos traz as informações. Poxa vida, Lu, teve gente que saiu no frio, na chuva e não foi atendido. Ai, que barbaridade, né? Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que estão assistindo aqui o segunda edição. Pois é, um desrespeito total aos cidadãos que estão aí sem receber o benefício, né? Aguardando essa oportunidade para conseguir regularizar, principalmente o auxílio-doença, né? E muitas pessoas, como você disse, madrugaram na fila, enfrentaram a chuva, o frio, havia grávidas, havia pessoas doentes, né? E aí foram surpreendidas com a não abertura das agências. O INSS havia marcado para hoje essa reabertura gradual, claro, do atendimento presencial. Parte das unidades iria abrir, mas apenas para os segurados com agendamento. A nossa equipe esteve lá no posto, ali na agência da Bento, ali no Partenon, e conversou com o Sandro, que marcou a perícia há uma semana, disse que deixou e-mail, deixou celular, tudo direitinho, e disseram que iriam avisar qualquer mudança, mas ele não foi comunicado de nada. Vamos ver o que aconteceu. Às 7 horas era no portão avisar que não ia abrir a agência porque os peritos não compareceram. Que eu acho isso aí um absurdo, né? Precisando de receber aí, afastado aí do serviço, eu não tenho nenhuma outra fonte de renda. Por que eles não fazem um distanciamento social aqui dentro da agência? Não atende nem que seja um mínimo de pessoas aí, um afastado do outro, mas pelo menos abrir, né? Pois é, as agências estão fechadas, né, há 6 meses, desde lá de março, do início da pandemia. Aí, desde lá, há a possibilidade da antecipação do auxílio-doença, parte ao menos dele, R$ 1.045, né, via atendimento online, mas muita gente enfrenta dificuldades, seja ali na documentação, seja no acesso, no próprio acesso, né, à internet. Pois bem, né, é uma briga aí de poderes. No fim de semana, a Associação Nacional dos Peritos informou que a categoria não iria retornar nessa segunda-feira, porque a maioria das agências não tinha proteção adequada contra a Covid-19. O gerente executivo do INSS aqui de Porto Alegre, o Clayton Pereira, disse que entre as agências de Porto Alegre, Alvorada e Viamão, apenas a unidade Partenon vai abrir, mas por enquanto todas ficarão fechadas. O Instituto, inclusive, realocou 2 gerentes e 12 servidores lá para a agência Partenon, porque eles estão com escassez no quadro de funcionários, muita gente, né, afastada, porque é do grupo de risco, enfim. Só que, apesar disso, eles ainda não têm a data dessa reabertura. Tudo depende da adequação dos itens de segurança para garantir, né, a proteção tanto de médicos quanto de pacientes. Vamos ver o que ele falou. Se você tem agendamento de perícia na APS Partenon, não compareça, pois a APS não estará aberta. A gente vai estar terminando as adequações, vamos chamar a carreira dos peritos médicos federais para fazer a vistoria e, após a aprovação pela carreira dos peritos, a gente vai fazer a abertura ou não da unidade. Entre hoje e quarta-feira, a gente estará concluindo a nossa parte e aguardando a vistoria da carreira médica. Pois é, Gabi. E olha, quem teve problemas, quem tem daqui a pouco uma perícia agendada, o ideal é procurar ali no site que é covid.inss.gov.br e ali colocar, até eu acessei e vi, por exemplo, que tem algumas agências em Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo que estão abertas, mas apenas para quem tem agendamento e para outros casos não perícia, porque nesse momento realmente os peritos não retornaram.
Muito complicado, né, Gabi, essa situação. Olha, Lu, é inacreditável, né? Porque é o seguinte, faz 6 meses, né? Já tem 6 meses que nós estamos vivendo esta pandemia. Todo mundo sabia que em algum momento os serviços iam ser flexibilizados aos poucos. Aí, vem dizer que não tem condição ainda de ter todas as condições de higiene, seja qual for a condição que eles estão esperando. Mas 6 meses para poder colocar, por exemplo, uma separação de vidro, alguma marcação no chão para o distanciamento social. Quem acaba pagando é sempre a gente, né? É sempre o cidadão. Isso não é certo, né, Lu? É uma briga de forças ali entre a gerência do INSS, diz que estava tudo certo, os médicos peritos dizendo que não estava. Aí um passa a bola para o outro, quem sofre? Quem está precisando ali, que está sem a grana, está sem o dinheiro, está sem receber, não sabe nem como pagar as contas. E quem está normalmente nessa indecisão, nessa indefinição, na verdade, não consegue nem o auxílio emergencial, Gabi. É uma situação muito dramática dessas pessoas. E saber que também aconteceu em várias cidades aqui do Brasil. Não foi só aqui no Rio Grande do Sul. Obrigada, Lu. Um beijo pra ti. Olha aqui, ó, falar em dinheiro, a Lu falou em benefício, né? Essa semana tem mais uma parcela do auxílio emergencial para ser paga aos beneficiários. Veja agora, então, quem recebe nos próximos dias. Na quarta-feira, os nascidos em junho recebem o crédito na conta e podem fazer pagamentos pelo aplicativo Caixa Tem. Na sexta-feira, é a vez dos nascidos em julho terem os R$ 600 creditados na conta aberta pela Caixa. Na quinta-feira, os beneficiários do ciclo 1, nascidos em dezembro, podem sacar o dinheiro em espécie. Essa semana também começam os pagamentos do auxílio prolongado de R$ 300 para os beneficiários do Bolsa Família. Na quinta, aqueles com o número de identificação social, o NIS de final 1. Na sexta-feira, quem tem NIS de final 2. E também hoje a Caixa acreditou os valores do saque emergencial do FGTS para trabalhadores nascidos em novembro. Vamos trocar de assunto porque é o seguinte, essa semana tem a retomada da Libertadores. O Inter joga aqui em Porto Alegre contra o América de Cali no Beira-Rio. E o Grêmio vai para o Chile enfrentar o Universidade Católica na quarta-feira. A partida do Tricolor tem transmissão, você sabe, exclusiva aqui do SBT. Jeremias Werneck tem mais informações. Olá, Jeremias, boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite para todo mundo que está com a gente no segunda edição. O Grêmio viaja nesta terça-feira, 8h30 da manhã, bem cedinho, viu? Um voo fretado que sai aqui de Porto Alegre e desce direto em Santiago, capital do Chile, para este jogo Universidade Católica e Grêmio. Renato Portaluppi vai levar 24 jogadores. E atenção, viu? A lista de desfalques é grande e são nomes importantes. Além do Vitor Ferraz, do Kahneman, do Jean-Pierre e do PP que já estavam fora, Maicon também não vai viajar. O volante saiu ainda no primeiro tempo do jogo contra o Fortaleza, fez exames nesta segunda-feira, mas o Grêmio ainda não divulgou o resultado dos exames. No entanto, eu obtive a relação de jogadores que vão viajar e o Maicon está fora. A vaga do camisa 8 vai ser disputada entre Darlan e Lucas Silva. A tendência é que o Darlan comece o jogo de quarta-feira lá em Santiago. Aliás, Universidade Católica e Grêmio, você sabe, né? 9h15 da noite, quarta-feira, exclusivo aqui no SBT. Mas é bom demais, né? A Libertadores é nossa! E lembrando que todas as dicas, tudo que aconteceu no jogo, pós-jogo, pré-jogo, aqui na tela do SBT com Jeremias Werneck, com Glauco Paza, que estará no Chile. É isso mesmo. Olhem só, aliás, falando em Jeremias Werneck, daqui a pouco no SBT Brasil tem mais uma matéria, uma reportagem sobre a retomada da fase de grupos da Conmebol Libertadores e a preparação dos times brasileiros na competição. Mais uma vez trocamos de assunto porque olha só essa imagem, uma cena inusitada que chamou a atenção de quem passava pelas ruas de Passo Fundo nesse final de semana. Depois de bater o carro contra um poste, vejam só a reação da motorista. A mulher desceu do carro e começou a dançar no meio da rua. Pessoas que passavam pelo local gravaram os vídeos. Ela se encosta no muro, depois pega o farol do carro que estava no chão, se abraça e continua dançando. Até quando a Brigada Militar chega no local e tenta a abordagem, a jovem continua a dança. O acidente aconteceu na tarde de sábado, no cruzamento das ruas Benjamin Constant e Independência. A jovem foi levada pela Brigada Militar para a delegacia da Polícia Civil. Os policiais registraram ocorrência por embriaguez ao volante. Ela foi liberada depois. Por sorte, ninguém ficou ferido no acidente.
Tu pagou foi muito mico, viu, minha filha? A polícia procura por cúmplices de um duplo homicídio brutal em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai. Paulo Adão Moraes, de 50 anos, e a esposa dele, a Manuela Moraes, de 40 anos, foram assassinados a tiros pelo próprio filho. Eles foram feridos a bala na cabeça enquanto dormiam. O rapaz de 20 anos foi preso na madrugada de ontem. Ele confessou que planejou as mortes e que teve a ajuda de 2 amigos. O crime aconteceu na última sexta-feira. Olha aqui, depois do intervalo, o nosso assunto é volta às aulas aqui na capital. Tem uma data importante, é isso mesmo. A previsão é de que possam voltar às aulas já agora em outubro aqui em Porto Alegre. E ainda, vem mais frio por aí? Acredita? A gente já volta. Estamos de volta e tem um recadinho da FAB, da EVT. Estamos passando por um momento muito complicado, vivendo cheios de incertezas e preocupações. E você aí de casa não sabe como reduzir as suas dívidas? A EVT é uma assessoria que te ajuda a reduzir as suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Comprou um carro e está pagando por 2? Tem dívidas de cartão de crédito, empréstimos e o banco não para de ligar? Então liga agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela e liga agora, 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Calma aí que eu vou repetir, 3391-3852 ou um WhatsApp para 99770-2864. Fale com a EVT Assessoria que a gente te ajuda a passar por esse momento difícil e acabar com as suas dívidas. Hora de falar da Covid-19 aqui pelo estado, porque saiu o mapa definitivo do distanciamento controlado. São 5 regiões que estão no vermelho, ou seja, com alto risco para contaminação pelo vírus. Outras 16 regiões ficaram no laranja. As regiões de Erechim, Passo Fundo, Santa Maria, Porto Alegre e Palmeira das Missões estão na bandeira vermelha. Santa Maria entra para a classificação de alto risco pela primeira vez desde o início da pandemia. Ao todo, são 185 municípios gaúchos nesta mesma situação. E lembram da volta às aulas da educação infantil? Pois, de acordo com o governo estadual, estão autorizadas a retomarem de forma presencial, porque ficaram na bandeira laranja há mais de 2 semanas as seguintes regiões: Bagé, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Guaíba, Ijuí, Lajeado, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, Taquara e Uruguaiana. Ainda seguimos falando sobre a situação agora aqui de Porto Alegre. A volta às aulas, porque a Prefeitura divulgou hoje um calendário preliminar de retomada das atividades escolares. A sugestão é de reabrir em 28 de setembro os setores de alimentação, atividades de apoio e adaptação da educação infantil. Os alunos de escolas infantis, 3º ano do ensino médio, educação profissional e também estudantes do EJA privado retornariam às salas de aula no dia 5 de outubro. Gradualmente, outras faixas etárias seriam permitidas até a liberação total prevista para o dia 3 de novembro. O prefeito Nelson Marquesan Júnior anunciou que fará reuniões com todos os setores envolvidos antes de estabelecer as datas definitivas, reuniões que já começam amanhã. E vejam só, falando em educação, tem um bom exemplo para vocês que vem lá de Araricá, no Vale dos Sinos. Olha, um eletrodoméstico estragado se tornou um aliado para incentivar leitura entre moradores da comunidade. Olha só que baita ideia. Quando eu ia na escola, eu ia na biblioteca e pegava os livrinhos. Mas quando começou a quarentena, eu não pude mais. Mas quando eu tenho a geladeira, eu posso. Uma geladeira velha que já não funcionava mais serve agora de estante de livros. A iniciativa é de uma escola pública de Araricá, no Vale dos Sinos. A direção colocou o eletrodoméstico na rua. Os exemplares ficam ali dentro, à disposição da comunidade, que pode levar para casa o livro e não precisa devolver para evitar a contaminação pelo coronavírus. Como muitos pais também colocaram para a gente, eles tinham acesso à biblioteca da escola e agora nesse momento de pandemia eles não tinham acesso a livros, enfim, ou tinham alguns títulos em casa e já estavam cansados de ler, de fazer essa leitura do mesmo título. Então agora eles têm essa oportunidade
de buscar novos títulos para ir aprimorando a leitura ajuda eles na escrita também, né, como eles fazem atividades à distância, então tem ajudado bastante. Eu tô com saudade da escola, né, saudade dos colegas, das professoras. Como eles nessa pandemia não estão vindo diariamente para a escola, é uma ligação de pelo menos passar, ver as melhorias que estão sendo feitas durante a pandemia, que a escola continua trabalhando, continua pensando neles. A escola também aceita doações. Os exemplares que chegam são higienizados antes de irem para dentro da geladeira. O projeto Compartilhando Histórias já doou mais de 300 livros desde agosto. Eles estão tendo novas oportunidades de lerem outros títulos, o que fez com que eles voltassem a ter esse gosto pela leitura. Tão simples, né? A gente agora vai subir a serra porque a Prefeitura de Gramado confirmou a 5ª morte por coronavírus de um morador de um asilo, o Santa Ana. O Guilherme Fadanelli está ao vivo conosco. Oi, Guilherme, boa noite para você. Tem outros moradores do residencial que também estão com a Covid, né? Exatamente, Gabi, boa noite. Conforme o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde aqui de Gramado, 5 idosos permanecem em estado grave na UTI do Hospital Arcanjo São Miguel, aqui onde nós estamos. Outros 2 idosos seguem internados na enfermaria, também com diagnóstico de Covid-19. A primeira internação ocorreu no dia 3 de setembro e a primeira morte foi registrada no dia 10. As 5 vítimas até agora tinham mais de 70 anos e também tinham outras doenças. Ao todo, dos 30 idosos atendidos na clínica, 21 já testaram positivo. E dos 37 funcionários, 11 testaram positivo e os exames de outros 15 ainda seguem em análise. As autoridades classificaram o surto, né, na clínica como surto e também colocaram o seguinte, Gabi, que a clínica é de alto padrão e que os idosos que estão lá precisam de acompanhamento médico. Os internos não recebem visitas há meses, a clínica segue todos os padrões exigidos pelas autoridades de saúde, por isso a Secretaria aqui de Gramado acredita que o vírus tenha entrado na clínica por meio de profissionais ou também de funcionários terceirizados. Vamos ouvir. Pressupõe-se que ela tenha sido, o vírus tenha sido levado por algum profissional que trabalha lá, né, que presta serviços ao lar, seja do setor técnico ou de serviços, né. A gente lamenta também, né, pela questão de ser uma clínica, né, como eu disse antes, de um padrão elevado, né, com os altos cuidados que se tem, mas isso prova que realmente esse vírus ele tem, né, um poder de contágio muito rápido. Os funcionários, assim como familiares deles, também foram isolados em casa. Gabi, os idosos seguem sendo acompanhados e a clínica passou por um reforço no processo de higienização. Desejamos que eles se recuperem todos bem, com vida, né? Agora, Fadanelli, eu não posso deixar de falar contigo sobre a tua roupa. Claro, tá na serra, tá frio. Quero saber de uma coisa. Quantos graus tá aí agora? E chamar atenção pro pessoal que tá em casa, porque vai ter uma virada no tempo, né? Vai ter previsão de chuva e de temperaturas em queda. Conta pra gente quantos graus tá fazendo aí agora. Gabi, 6 graus com sensação de 3 aqui em Gramado. A gente saiu de Caxias com 10 graus no início da tarde, a temperatura só foi baixando. Tô até sentindo falta aqui das minhas luvas, Gabi, para falar com vocês agora à noite. Mas a nossa colega meteorologista Estel Cias vai nos explicar sobre esse frio e chuva que segue ao longo dessa semana. Teremos a atuação de 2 massas de ar polar. A primeira atuando nesta terça-feira e que vai ajudar a limpar o tempo no Rio Grande do Sul, trazendo queda forte da temperatura. Algumas áreas do estado gaúcho poderão ter mínimas abaixo de 5 graus, especialmente no sul do estado, e não se descarta a ocorrência de geada. Entre a terça-feira à noite e a quarta-feira volta a chover com uma frente fria e a segunda massa de ar polar deverá avançar a partir da sexta-feira, reforçando o ar gelado e provocando frio mais forte e mais generalizado em todo o sul do Brasil. Agora, só um pouquinho, né? Gaúcho que é gaúcho me sai pra fazer um vivo sem luva, Fadanelli. Pois é, olha, Gabi, eu vim despreparado. Confesso que dessa vez eu vim despreparado, mas ó, a manta pelo menos aqui tá me ajudando bastante, viu? Não me fica sem voz, hein? Não apronta. Um beijo pra ti, obrigada pela tua participação. E a gente vai encerrando a segunda edição de hoje, mas com imagens do acendimento da chama crioula. Ela percorreu um caminho diferente neste ano de pandemia. Foi acesa hoje de manhã em Guaíba, na região metropolitana.
Depois veio pelo catamarã até a capital. A chama repetiu o trajeto dos Farroupilhas, feito em 1835, quando invadiram Porto Alegre, dando início à guerra. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê a qualquer hora. Tchau, tchau.